Olá, bom dia. Meu nome é João Luiz. O nosso grupo é composto por Carla Macchione, João Luiz, Joaquim Eduardo, Leandro Carvalho e Wesley Alves. A gente vai estar apresentando esse seminário com a temática de controle de qualidade de produtos lácteos. Bom, dando uma introdução no seminário, falar um pouquinho da importância que o leite tem hoje, né, para o homem. Porque o humano, ele é o único mamífero que toma leite durante toda a sua vida, né? Isso não é à toa. O leite materno, né, o primeiro alimento do bebê, ele é essencial, né, para o crescimento e desenvolvimento orgânico e funcional, pois é rico em gorduras, vitaminas e minerais indispensáveis para o desenvolvimento do sistema imunológico, preparando o organismo do bebê contra várias doenças. Com o passar do tempo, o leite ele continua na dieta do homem, só que em quantidades menores, né? Pois os benefícios para a saúde são vários, os quais é importante falar que, como o leite, pelo fato do leite ser fonte de cálcio, né, que é um mineral fundamental na formação dos ossos, e além do cálcio, ele também possui vitaminas, proteínas, potássio, fósforo e aminoácidos. E uma série de estudos envolvendo, né, os laticínios constatam que o leite ele tem eficácia, né, uma eficácia preventiva contra algumas doenças, como artrose, osteoporose, dentre outras. Além disso, a indústria ela criou nichos de mercado dentro do segmento, né, com produtos para cada tipo e necessidade específica do consumidor. Então, hoje você acha leites que são enriquecidos com ferro e cálcio, leites com zero gordura, isentos de lactose, com adição de fibras, com adição de melatonina. Então, hoje tem leites e produtos lácteos para todo tipo de consumidor, né? Digamos assim. Bom, o Brasil ele é um dos maiores produtores de leite do mundo, né? Só que além da produção, um fator que é muito importante na atividade leiteira é a qualidade do leite, né? Para que os seus derivados também sejam de excelente qualidade. E isso é bem evidenciado em alguns programas de remuneração realizados entre as indústrias de beneficiamento de leite e os seus produtores, né? Conforme o leite tenha seus níveis desejados de qualidade pela indústria, o produtor é mais bem remunerado pelo seu produto. O governo também reconhece a importância da qualidade do leite. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né, o MAPA, ele criou em 2002 a Instrução Normativa 51, né, onde foi estipulado padrões de qualidade para o leite produzido no Brasil, definindo como se deve ser de maneira higiênica a sua obtenção, produção, armazenamento e comercialização desse leite, né? Segundo o mapa, para ser considerado de qualidade, o leite deve apresentar uma boa composição química e propriedades físicas, baixa quantidade de contagem de bacteriana total, né, o CBT, baixa contagem de células somáticas também, o CCS, e a ausência de agentes patógenos e contaminantes no leite. Um dos fatores importantes também na qualidade do leite, que é a composição. Então, para ter um padrão de qualidade, foi criado em 2011 a Instrução Normativa 62, onde ficou definido que o leite cru ele deve apresentar no mínimo 3% de gordura, 2,9% de proteína e 8,4% de sólidos totais. Um dos principais componentes do leite é a gordura, né? E esse componente ele pode ser muito influenciado pela dieta, né? Pela nutrição recebida pelo animal. Quando é fornecida ao animal uma dieta com alimentos volumosos, né? Ricos em carboidratos estruturais, tem-se um favorecimento na produção de ácido acético e butírico, né? Pela fermentação ruminal. Então, com o aumento das concentrações molares de AGVs, né, ácidos graxos voláteis, no rumen, obtém-se o aumento do teor de gordura no leite, pois esses produtos da fermentação da fibra, né, o ácido acético butírico,
desses produtos é que são formadas no úbere 50% da gordura do leite. Mas se a dieta fornecida tiver uma quantidade maior de concentrado, alterando o tipo de fermentação e levando à produção de ácido propiônico, o teor de gordura do leite poderá ser menor. Outro componente também muito importante no leite é a questão da proteína, mas a proteína ela não é muito alterada pela dieta fornecida ao animal. Um grande problema, né, que envolve a qualidade do leite, né, e pode estar danificando os seus derivados, né, seus produtos lácteos, é a contagem de células somáticas, né, CCS, e esses altos níveis de CCS são indicadores da mastite no rebanho. Essa doença acontece por 137 diferentes agentes etiológicos, né, entre eles destacam vírus, algas, fungos e principalmente bactérias. A mastite ela é a principal afecção dos animais, né, na produção leiteira, e essa doença altera os padrões físicos, químicos e microbiológicos do leite e da saúde da glândula mamária também. As principais alterações são o sabor, que acaba ficando um pouco salgado no leite, e também, né, redução do teor de proteína e gordura do leite. Uma medida que auxilia na redução, né, dessa infecção de vacas na redução de infecção de vacas saudáveis pelos agentes da mastite é realizar a higiene e desinfecção de todos os equipamentos e mãos do ordenhador, o que reduz o número de CCS na propriedade. Outra coisa também que pode ser feita é realizar os primeiros jatos de leite, né, fazendo o teste da caneca, né, uma caneca de fundo escuro, que serve para observação de grumo, sangue ou qualquer outra secreção que pode estar saindo da glândula mamária. Nas vacas onde tem essa alteração são encontradas, deve-se fazer a ordenha das mesmas por último, evitando a disseminação da mastite pelo rebanho. Realizar a limpeza dos tetos, né? Realização também de pré e pós-dipping, né? Antes e pós a ordenha. Realizar o tratamento de todos os tetos das vacas secas, visando acabar com a mastite subclínica. Evitar qualquer tipo de lesão dos tetos, né? Tentar controlar a pressão da ordenha, né? Tudo para proteger ali o esfíncter, né? Para não estar ocorrendo alguma lesão ali. Fornecer alimento para os animais após a ordenha, né? Para que eles fiquem em pé após a ordenha, para dar esse tempo do esfíncter fechar e não acabar deitando em algum lugar sujo e sendo uma porta de entrada para micro-organismos. E descartar do rebanho os animais que apresentam uma mastite de forma crônica, né? Dá uma vez, dá duas, dá três, trata e o animal acaba, né, não tendo, né, essa cura, né, dessa mastite. Esse animal ele tem que ser descartado. Também outro indicador da qualidade do leite é a questão do CBT, né, que é a contagem bacteriana total, que indica as condições de higiene na obtenção e conservação do leite. A multiplicação de bactérias faz com que ocorram alterações nos componentes e reduz a qualidade do leite. E por isso tenta-se reduzir a CBT, né, no leite da propriedade. A mastite raramente provoca a alta de CBT, né, exceto em casos que há grandes infecções por Streptococcus agalactiae e surtos de Streptococcus uberis ou Escherichia coli. Uma das causas mais comuns de alta CBT é a contaminação por tetos sujos, né? Então por isso que é importante que os tetos sejam preparados para ordenha para evitar esse tipo de contaminação. Outro fator importante, né, nos índices da CBT é o armazenamento e transporte do leite, né, que a refrigeração ela deve ser realizada em tanques específicos para que atinjam temperatura, né, em torno de 4 graus e no máximo 3 horas após a ordenha.
O controle sanitário do rebanho leiteiro também se dá por meio de medidas preventivas contra qualquer doença que pode acometer os animais, garantindo assim que o produto consumido pelos clientes, né, os produtos lácteos, seja próprio para esse consumo e que não traga nenhum dano à saúde do consumidor. Dentre as doenças mais graves, digamos assim, que são de grande importância e que podem ser transmitidas ao homem, né, pelo consumo do leite quando contaminado, seria a brucelose e a tuberculose. Por isso que é muito importante o controle sanitário do rebanho, né, tá realizando sempre as vacinas na data correta para diminuir essa questão dessas doenças, né, dessas zoonoses que podem ser transmitidas ao homem. Bom, é importante então, né, que o produtor ele controle a qualidade do seu leite lá na fazenda, né? Então eu trouxe até umas imagens aqui em relação ao, digamos, o cultivo on-farm, né? Porque você consegue fazer análise na própria fazenda para saber qual bactéria que está ali no seu rebanho ou naquela vaca específica causando aquela mastite, para você poder entrar com o tratamento correto e específico para aquela bactéria, né? É muito importante que a análise do leite seja sempre feita, que o coletador do leite, né, da empresa faça a amostragem, né, pegue, né, uma amostra ali para poder estar fazendo essa análise laboratorial depois. Porque em relação à microbiologia do leite, o leite ele é um líquido muito nutritivo, né, com proteína, alto valor biológico, carboidratos, triglicerídeos, importantes vitaminas. Então ele acaba se tornando um meio de cultura ideal para o crescimento de micro-organismos, principalmente as bactérias, né? E muitas delas, quando encontram essas condições ideais de temperatura e de nutriente, passam a se multiplicar e podem atingir números muito elevados. Olá, pessoal. Eu vou aqui então com o assunto com vocês sobre as bactérias no leite. Quais são elas e que cuidados existem então na hora da produção? A higiene na hora da ordenha é o que faz então a redução dessa quantidade dessas bactérias que vão entrar em contato com o leite. O grau de contaminação e a composição então dessas população bacteriana, ela vai depender principalmente então da limpeza do ambiente dessas vacas, da superfície que esse leite vai entrar em contato, como exemplo, baldes, latões, equipamentos de ordenha e também o tanque de refrigeração. As bactérias que contaminam o leite, elas podem ser divididas em 3 grupos principais, que são as bactérias mesofilas, as bactérias termodúricas e as bactérias psicotróficas. E, para quem não sabe, a pasteurização é o tratamento térmico de um produto para então matar essas bactérias patogênicas e também, desse fato, reduzir as suas atividades enzimáticas. O objetivo disso tudo é tornar o produto, que no caso o leite, mais seguro para o consumo e também ajuda a aumentar a vida de prateleira desse produto. Agora eu vou falar um pouco então sobre as bactérias no leite, quais são e que cuidados existem então na produção. As bactérias mesófilas, essas bactérias elas predominam então em situações de higiene deficiente na ordenha e também na ausência do resfriamento do leite. Então, nessas condições, vai aparecer um grupo de bactérias que são os lactobacilos, streptococcus, os lactoscocos e também os enterobactérias. E isso pode se multiplicar rapidamente, resultando então dessa forma em acidez do leite. Essa acidez do leite vai reduzir então o seu uso e também o seu valor comercial.
Já o controle dessas bactérias é bastante simples, basta a gente apenas deixar o leite resfriado logo após a ordenha e também deixar então essa temperatura mais baixa até então o processo de pasteurização. E depois existem também as bactérias termodúricas, que é uma grande preocupação dessas bactérias, é a sua resistência, então à pasteurização, porque elas suportam as temperaturas mais altas e também por produzirem esporos que formam então essa resistência contra essas condições adversas. Esses esporos eles são inertes, não apresentam atividade metabólica e não se multiplicam, podendo então sobreviver por anos no ambiente. E essas bactérias também elas são extremamente resistentes ao calor. Então, geralmente, quando tem essa contaminação, a gente necessita de 20 minutos a 120 graus para poder, então, inativá-las completamente. Um exemplo típico dessa bactéria, a gente conhece, os bacilos. Então, essa alta contagem é associada com a deficiência de limpeza dos equipamentos de ordenhas ou de teta suja com lama, e até outras sujeiras também que o animal pega ali no solo. Então, como essa bactéria ela sobrevive à pasteurização, então ela pode causar certos problemas no tempo de prateleira desse leite. E também, principalmente, se essas bactérias elas tiverem, então, esses esporos. E falando agora um pouco sobre as bactérias psicotróficas, a sua característica principal é a capacidade de crescimento em temperaturas baixas, a menos de 7 graus. Então, tem se tornado um grande desafio para essas indústrias de laticínios, uma vez que ela apresenta, então, essa característica de produção de enzima que são, então, resistentes ao processo de pasteurização. E então ela vai acontecer uma grande degradação das proteínas e também da gordura do leite. A ação enzimática dessas bactérias, após a pasteurização, ela também vai acarretar diversos problemas de qualidade, como a redução de vida de prateleira de produtos e também a alteração de odor, a alteração do sabor do leite e também a redução do rendimento de indústrias de queijo. Então, também requer muita higiene para não ter a contaminação dessa bactéria. E também existem os micro-organismos patogênicos. Existe grande número, então, desses agentes de doenças infecciosas que podem, então, ser transmitidos do homem pelo leite. Os patógenos mais importantes atualmente são as salmonelas, escherichias, a listerias e entre outros. E o método mais simples para para acabar com esses micro-organismos é a pasteurização, que é o método mais fácil e também que já detém todos esses patógenos na presença do leite. E também existem as bactérias probióticos, que nada mais é que a bactéria do bem. E muitos produtos lácteos, fermentados e iogurtes contêm esses probióticos, que são bactérias que são benéficas à saúde, como os lactobacilos, os bifidobactérias. Então, esses micro-organismos, eles vão ajudar no equilíbrio floral da flora intestinal e também no sistema imunológico, e também ele tem uma grande ajuda a combater certas alergias alimentares. Então, essas são algumas que eu quis apresentar aqui para vocês, que são mais importantes. E já os kefir eles são grãos de kefir, são uma colônia de micro-organismo simbiótico imensa em uma matriz composta de polissacarídeos e proteínas. Então, diferente do iogurte, que é fermentado apenas por lactobacilos, o kefir ele já existe uma temperatura mais alta e é fermentado por mais de 40 tipos diferentes de micro-organismo em sua colônia, incluindo então as leveduras.
A preparação dessa colônia é rica e tradicionalmente feita com leite de vaca, mas também pode ser usado leite de cabra, leite de ovelha, fonte vegetal ou até mesmo água. E então, devido a essa microbiota altamente complexa, essa combinação de organismos vivos, ele contribui muito então para o benefício da saúde. É muito usado, até minha mãe tinha um potinho assim de kefir e ela até dava rapadura para eles, diz, né? Mas diz que é muito benéfico, muito bom para a saúde. Olá, meu nome é Joaquim e eu vou falar para vocês um pouco sobre os cuidados que a gente deve ter no processamento e os principais cuidados, né, que a gente tem que ter para a gente sim ter um produto de ótima qualidade. Bom, a indústria já ciente então do seu controle, que deve ser feito até mesmo antes da chegada do leite para o processamento, deve garantir a higiene para a obtenção do leite como matéria-prima, né, para a produção dos laticínios, e de forma que seja adequada à classificação e refrigeração, bem como transporte limpo e refrigerado. E na chegada do leite na indústria, devem ser realizadas análises como análise de acidez, de crioscopia e além de verificar também a temperatura de chegada do leite, que vai ser recebido, né, para ser processado e até mesmo industrializado. É de suma importância que a indústria de laticínios colete no mínimo uma amostra mensal de cada produtor e que envie essas amostras para laboratórios da Rede Brasileira de Laboratórios de Controle de Qualidade do Leite, ligado ao Ministério. E nesse processo, o leite cru refrigerado ele será normalmente padronizado quanto ao teor de gordura. Isso é feito em centrífugas, seguindo então para pasteurização em trocador de placas e posteriormente para o envase ou então para o seu destino, conforme o seu derivado lácteo a ser elaborado, né? Bom, em relação aos equipamentos necessários, né, para o controle da indústria láctea, para uma melhor qualidade nessas indústrias, dependerá exclusivamente de cada etapa e de cada processo do produto a ser elaborado. Como exemplo, se a gente for avaliar um laticínio, os equipamentos necessários variam desde filtros, resfriadores, silos de estocagem, pasteurizadores, tanques isotérmicos e diversos outros. E, como eu disse, isso vai depender de cada produto que vai ser elaborado nessa indústria. Bom, o mapeamento ocorre com análises periódicas em laboratórios credenciados, lembrando que em cada indústria possui um sistema de controle e monitoramento de qualidade, que acompanha todas as etapas do processo. E, em geral, as indústrias utilizam equipamentos analíticos de medidas com leituras rápidas, para facilitar, né, para realizar as medições ou avaliações. Bom, uma breve sobre algumas normativas nesse segmento. Essas normativas visam regulamentar padrões de qualidade do leite dentro da indústria láctea. E elas seguem determinações estabelecidas pelo MAPA. E um exemplo, a normativa 51, que foi a primeira publicada em 2002, com os parâmetros mínimos passando a valer apenas em 2005, a partir de 2005, e a de número 62, que veio para atualizar alguns ajustes e alguns pontos da normativa 51, além de ampliar o prazo e os limites de CBT e CCS. E em 2011, em função das dificuldades do atendimento desses parâmetros, né, por parte dos produtores, foi publicada uma instrução normativa 07 nessas outras normativas, estendendo para mais um ano o prazo dos limites máximos de CBT e CCS. E a legislação, então, que estabelece os padrões de qualidade de leite, permite com que a indústria láctea monitore e selecione a matéria-prima que vai comprar. E, consequentemente, então, vai melhorar a sua qualidade e a segurança dos seus produtos. E, além disso, o resultado dessas análises alertam e auxiliam os produtores a tomarem medidas corretivas nos seus manejos, por exemplo, dos seus animais, da ordenha, visando, então, parâmetros, né, para aumentar também a sua qualidade
do seu produto que vai entregar a esses laticínios. Bom, aqui eu trago para vocês algumas definições de metodologias, ferramentas e alguns sistemas de gestão da qualidade do setor de laticínios. E essas principais ferramentas de qualidade são o PPF, BPH, PPHO, o MIP e o APPCC. E o que são isso? O BPF são as boas práticas de fabricação. É um conjunto de medidas que devem ser adotadas pelas indústrias de alimentos a fim de garantir qualidade sanitária e a conformidade dos produtos alimentícios com regulamentos técnicos. O BPH são boas práticas de higiene, que é um conjunto de regras que define as condições das operações de processamento e serviço de alimento, de modo a garantir a salubridade e a prevenção da ocorrência de intoxicações alimentares. O PPHO é o procedimento padrão de higiene e organização, que são procedimentos descritivos devolvidos, implantados e monitorados, visando estabelecer a forma rotineira pela qual a empresa evitará contaminação direta ou cruzada e a adulteração de produtos. O MIP é o monitoramento integrado de pragas, que são usos integrados de diferentes métodos de controle de forma bem organizada e harmoniosa, com o objetivo de atingir um controle efetivo das pragas a longo prazo. E por fim, o APPCC é análise de perigos e pontos críticos de controle. É um sistema proativo que tem como objetivo a garantia de segurança dos alimentos produzidos, é baseado na prevenção da ocorrência de perigos e na busca de ações corretivas, garantindo que o alimento não chegue inseguro às mãos do consumidor. Um ponto que a gente tem que observar e tem que levar à risca também é esse cuidado para que haja repetibilidade e que a gente siga um padrão específico. Se for preciso, o ideal é até a gente fazer vários produtos e testar várias condições diferentes que possa surgir durante o processo, para que cada produto não seja único, seja produtos que tenham repetibilidade, para que o produtor não estranhe, que às vezes a gente leva um queijo ou então algum iogurte para o produtor final, para o consumidor, vamos dizer assim, né? E a gente leva um dia um produto e outro dia o mesmo produto, só que com gosto diferente, e isso acaba que, não tendo padrão, a gente não vai ter um público consolidado, vamos dizer assim. Os próprios consumidores não vão confiar nos nossos produtos por não ter essa repetibilidade, não ser produtos idênticos, vamos dizer assim, né? Então esse cuidado é muito importante para o produto final, na qualidade do produto final. Por fim, algumas considerações. Como meio de garantir a qualidade de produtos alimentícios, é necessário a gente atender dois principais requisitos: a segurança do alimento e as especificações requisitadas pelo consumidor. No primeiro momento, a gente se refere ao alimento livre de contaminantes e qualquer outro problema que possa acarretar risco na saúde do consumidor. E o segundo, a gente está dizendo, como eu próprio já disse, essa repetibilidade. A gente sempre tem que ter, por exemplo, um sabor, custo, aparência. O custo às vezes pode ser que mude de acordo com os produtos, mas aí o consumidor já vai começar a estranhar. Além disso também, o odor, a textura, o rótulo, até o serviço pós-venda pode afetar nas nossas vendas, e o consumidor pode estranhar a cada dia, né? E quanto ao controle de qualidade, né, dos processos do laticínio, a gente depende diretamente da mão de obra empregada, pois a limpeza e a higienização dos equipamentos devem ser constantes, além da utilização de equipamentos de produção individual. E deve-se então, portanto, a gente definir padrões técnicos de trabalho e treinar os funcionários para que esse controle de qualidade seja feito à risca e esse processo seja sempre mantido. Olá, meu nome é Leandro Carvalho Matias e vou estar apresentando sobre embalagens e armazenamento de produtos lácteos. As embalagens são essenciais para garantir o frescor, a qualidade e a conservação dos produtos, principalmente quando falamos de alimentos e bebidas lácteas.
Os recipientes que se destinam para o leite e seus derivados, eles vão depender de dois tópicos: o tipo e a característica físico-química desses alimentos e o processo de conservação. Esses dois tópicos, alinhados a um armazenamento correto, esse produto se tornará um produto de maior qualidade no mercado. Aqui eu trouxe alguns exemplos de embalagens e armazenamento de produtos lácteos. O leite em pó, a embalagem ela deve oferecer um teor baixo de oxigênio, em torno de 1 a 2%. Deve ser estocada longe de luz, devido a poder ocorrer a degradação do sabor, que é acarretada pela oxidação da gordura devido à ação catalítica da luz com a presença de oxigênio. E a vida de prateleira desse produto ela é aumentada quando estocada em temperatura que não ultrapasse os 30 graus. O leite pasteurizado. A embalagem ela deve promover um ambiente hermético, apresentar uma resistência técnica e mecânica devido ao transporte, estocagem desse produto, e deve ter alguns cuidados com o armazenamento dessa embalagem. Não deve ter exposição à luz, pois pode ocorrer a perda de valor nutritivo devido à destruição de algumas vitaminas, no caso a riboflavina e C. Deve ter o cuidado também com a permeação. Esses produtos devem ser estocados em locais sem odores estranhos. Leite fermentado e iogurte. Essa embalagem deve oferecer um efeito protetor a esses produtos, devido a eles ser sensíveis ao ambiente que o envolve. Deve também impedir que os elementos voláteis como gás e ar saiam ou entrem através das paredes da embalagem, e esse tipo de embalagem resiste à estocagem em diferentes tipos de ambiente. Os queijos frescais. O queijo frescal ele não exige uma embalagem muito sofisticada, contudo, com o fechamento a vácuo possibilita um aumento da qualidade deste tipo de produto. Como a gente pode analisar nas imagens abaixo, a gente tem um produto com apenas um papel filme, né? E um produto com uma película de alumínio. Então a gente tem um produto de maior qualidade na prateleira dos mercados, né? Esse produto não é usado as embalagens sofisticadas devido a esse produto ter uma vida de prateleira pequena. A manteiga ela pode ser embalada de duas formas. Usada a embalagem impermeável, que evita a transferência de odores, absorção de vapor de água, gases, e também pode ser utilizado também para o acondicionamento da manteiga o papel laminado, mesmo sem apresentar uma alta resistência à passagem de gás, a vapor de água. Quando esse produto ele é conservado em temperaturas inferiores a 10 graus, não requer uma ótima proteção por parte da embalagem. O leite condensado, creme de leite e o doce de leite, eles podem ser armazenados em embalagens diferentes, né? Mas aqui eu trouxe uma embalagem, no caso, a embalagem de lata, né? O que muda nesses três tipos é o revestimento interno de verniz dessa embalagem. No caso do doce de leite, ele não possui, é o único que possui esse revestimento interno em verniz, porque pode ocorrer, esse verniz, né, impede a exposição direta do produto ao material da embalagem, então evita, por exemplo, a oxidação. E esses tipos de produto pode ser usado outros tipos de embalagem também, como a cartonada, plástico e a de vidro. Obrigado. Eu sou Wesley Alves de Oliveira e vou estar dando continuidade então aí ao trabalho. Vou estar falando um pouquinho sobre a rotulagem então dos produtos lácteos.
Então, os consumidores, eles estão procurando aí conhecer sobre a qualidade e a quantidade dos constituintes nutricionais, então, presentes aí nos produtos alimentícios, e um dos meios utilizados é a observação dos rótulos. A rotulagem, ela permite que os consumidores, especialmente aqueles que vão apresentar aí alguma restrição alimentar, que conheçam e possam selecionar então os produtos aí que farão parte dessa sua alimentação. No entanto, a rotulagem ela geralmente desencadeia discussões. Por que disso então? Muitas vezes as informações elas não são apresentadas de forma clara e fácil e ainda podem causar então confusão, né? Omitir informações. Alguns alimentos aí, devido à sua composição, impulsionam mais os consumidores a estar observando essas rotulagens, como principalmente aí as dos produtos lácteos. E é considerado então o rótulo toda a inscrição que estiver apresentada em uma embalagem, seja ela aí uma legenda, uma imagem, uma matéria descritiva ou gráfica, entre várias outras. Os rótulos dos produtos aí que apresentam interiormente em sua composição componentes alérgicos ou substâncias não aceitáveis aí pelos organismos de algumas pessoas, no caso, eles tendem a ser mais observados pelos consumidores. Entre eles, a gente encontra aí os produtos lácteos, principalmente, né, que apesar de serem alimentos tradicionais, são muito importantes aí nutricionalmente para a alimentação humana. E muitas pessoas restringem o seu consumo por apresentarem intolerância à lactose. A deficiência da não digestão da lactose ela atinge em torno aí de, se eu não me engano, acho que 70 a 75% da população mundial. E ela pode variar aí de acordo com a etnia de cada indivíduo. A rotulagem dos alimentos aí embalados no Brasil é obrigatória, então, e regulamentada pela legislação brasileira, onde a gente tem 3 órgãos aí que está atuando sobre isso, que é a Anvisa, o MAPA e o Inmetro. A Anvisa, ela contempla em suas normativas aí a rotulagem geral obrigatória de todos os alimentos e bebidas processados, informação nutricional, alimentos para fins especiais, como suplementos vitamínicos e minerais, os produtos adicionados de nutrientes essenciais e os alimentos para crianças de primeira infância. A gente tem aí a água, aditivos e os produtos vegetais industrializados. É importante também aí ter a validade como componente obrigatório, para que a gente possa ter um controle de qualidade do produto, uma vez aí que os lácteos eles contêm um risco maior de contaminação por micro-organismos aí para a saúde humana, como a gente pôde ver nas aulas apresentadas pela professora. E o MAPA ele trata então exclusivamente dos produtos de origem vegetal, in natura, no caso aí os grãos, sementes, farinhas. De origem animal, os carnes, laticínios e ovos e mel. A gente também bebidas alcoólicas, não alcoólicas e fermentadas. E ao Inmetro, destaca-se aí a regulamentação de pesos e medidas que devem ser apresentados nos rótulos. A Anvisa também, cabe a ela, além da regulamentação, o controle e a fiscalização de produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública. Assim, mesmo que um alimento ele seja competência do MAPA, como carne, leite ou mel, a fiscalização no mercado é da Anvisa e cabe a ela notificar ou até mesmo apreender os alimentos quando apontarem não conformidades com a legislação. E quanto à origem, no caso de produtos de origem animal, como os produtos lácteos, eles devem ser observados também na instrução normativa número 22, se não me engano é de 2005 do MAPA, que ela descreve as informações obrigatórias de serem apresentadas nos rótulos de produto de origem animal embalado. Além do decreto aí, número 9013, acho que é 2017 do MAPA também, que ele dispõe sobre o regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, que em seu texto também ele apresenta aí orientações e obrigatoriedades em relação aos rótulos dos produtos de origem animal. Então é isso que eu tinha para falar. Obrigado.